Turma, na atividade 1, nos pede para indicar cada um dos casos abaixo se a variável é quantitativa discreta, quantitativa contínua, qualitativa nominal ou qualitativa ordinal. No item A, as alturas dos alunos de uma classe é quantitativa contínua e até mesmo no próprio material didático de vocês está lá escrito, indica geralmente medidas, é aquela que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo de resultados possíveis, por exemplo, altura, massa, tempo, distância. Porque, pessoal, é uma ideia de continuidade. Você tem ali 1,63 metros de altura, 1,64, 1,65 muito próximo, entende? Isso, né, dá essa ideia dessa variação contínua, que você consegue acompanhar essa variação. Já no item B, fala sobre o número de livros lidos por um aluno. Aí também, né, é quantitativa, porém agora discreta. E no material vem escrito assim: quantitativa discreta é aquela que indica geralmente contagem de algo. Por exemplo, o número de livros que você tem na sua casa. Ele meio que já dá a resposta lá no conteúdo, caso vocês tenham lido. O número de qualquer coisa que você for contar, e for esse número natural, já é uma grande tendência de ser quantitativa discreta. Beleza? Repara que na quantitativa contínua, quase todas as grandezas estão associadas ali a valores que podem ser representados de forma decimal, ou seja, né, tem a vírgula. Já no item C, o grau de escolaridade, qualitativa ordinal, e no próprio material de vocês, olha o que vem escrito, são características que descrevem o indivíduo possuindo uma ordenação, por exemplo, o grau de escolaridade. Turma, por quê? É uma qualidade que você vai associar a uma determinada variável e essa qualidade vai determinar uma ordem. Por isso que é qualitativa ordinal. É uma característica associada a essa variável, uma característica que, de certa maneira, ela ordena essa variável. Já no item D, a religião é uma qualitativa nominal. E lá mesmo, né, no conteúdo está escrito, são características que descrevem o indivíduo não possuindo uma ordenação. Por exemplo, a cor dos olhos, são azuis, pretos, castanhos, não quer dizer que um está na ordem de acordo com a sua característica. Beleza? Turma, na atividade 2, nos diz o seguinte: uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como os jovens de 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. E aí depois, de acordo com esta pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda a domingo, nas atividades escolares. Pessoal, essa é a tabela. Ela vem aqui, né, com a primeira coluna de identificação, rotina juvenil, assistir televisão, atividades domésticas, atividades escolares, atividades de lazer, descanso, higiene e alimentação e outras atividades. Ele descreveu uma série de atividades que envolve a rotina de um jovem, beleza? Depois tem essa coluna referente, né, a quantidade de vezes que ele exerce essas atividades durante a semana, e na outra coluna, a quantidade de vezes que ele exerce determinada atividade durante o final de semana. Se foi perguntado a quantidade de vezes que ele, né, a quantidade de horas que ele fica fazendo atividades escolares, nós precisamos, na rotina juvenil, e lá no item atividades escolares, olhar a quantidade de horas, pois esses números aqui, a grandeza envolvida é a hora, ele fica 5 horas durante a semana, olha aqui, e fica 1 hora durante o final de semana. Logo, podemos concluir que, de acordo com a pesquisa, de segunda-feira a domingo, um jovem entre 12 e 18 gasta 6 horas nas atividades escolares. Bem tranquila, mas é bom vocês analisarem, né, item a item, aprenderem a interpretar uma tabela, porque vão ser várias outras tabelas nas atividades seguintes e no seu dia a dia, e você saber associar as colunas com as linhas, as variáveis, é ótimo para o aprendizado de vocês. Turma, na atividade 3, nos diz que uma escola
de ensino médio tem 250 alunos que estão matriculados na primeira, segunda ou terceira série. Também nos diz que 32% dos alunos são homens, 40% dos alunos estão na primeira série, 20% dos alunos matriculados estão na terceira série, e desses 20%, 10 alunos são homens. Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens, e a partir dessas informações nos pede para completar essa tabela que relaciona a série que os alunos estão e a quantidade de mulheres com a quantidade de homens, beleza? O primeiro passo é nós calcularmos todas esses percentuais, essas porcentagens, porque o objetivo da atividade é que você consiga fazer o levantamento dos dados, das informações e organizar a tabela. Então, caso você saiba calcular a porcentagem de outra maneira, não tem problema, é até bom você conhecer diferentes formas de fazer o cálculo da porcentagem. Se você não souber essa parte do cálculo, é até mesmo algo bom para que você analise e entenda que a sua dificuldade nesse dever está associada ao cálculo da porcentagem e não à organização das informações. Então, começando a calcular, precisamos saber quanto é 32% dos alunos, porque esses 32% são homens, ou seja, 32% de 250, eu posso transformar 32% em uma fração decimal e terei 32 centésimos vezes 250. Posso então até simplificar essa fração, escrever uma fração equivalente para facilitar o meu cálculo, porque 32 dividido por 8 é 4, 32 dividido por 4 é 8 e 100 dividido por 4 é 25. 8 sobre 25, 8 25avos é uma fração equivalente de 32 centésimos. Multiplicando numerador com numerador, 8 vezes 250, eu posso escrever 8 vezes 10 vezes 25. E 25 vezes 1, eu vou escrever 25 vezes 1 mesmo, porque o meu intuito é simplificar. Por que eu posso simplificar 25 com 25? Porque é como se eu dividisse 25 dividido por 25, 1. Um elemento neutro da multiplicação, ele não impactaria no nosso resultado. 80, porque 8 vezes 10 sobre 1, ou seja, 80 dividido por 1, é igual a 80. Já a outra informação que nós precisamos transformá-la em número, em valores, digamos assim, que não sejam percentuais, temos 40% dos homens, temos que 40% dos homens estão na primeira série. Agora eu consigo calcular porque eu já determinei a quantidade de homens que estão no ensino médio dessa escola. 40% de 80, eu transformo o que estava em percentual, 40%, em uma fração decimal, 40 sobre 100 vezes 80. Para facilitar mesmo o nosso cálculo, a gente pode simplificar por 20, porque 40 dividido por 20 é 2 e 100 dividido por 20 é 5. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 80, 160, 5 vezes 1, 5. 160 dividido por 5, 32. Já a última informação por hora que nós precisamos converter de porcentagem para um valor é 20% dos alunos que estão na terceira série. Ou seja, pessoal, não dos que estão, 20% dos alunos estão na terceira série. Então, nós precisamos descobrir quanto é 20% do total de alunos. Se nós temos 250 alunos, 20% de 250 eu encontro multiplicando 20 sobre 100 vezes 250, porque eu transformei o 20% em uma fração decimal, 20 centésimos. Simplificando por 20 também, 20 dividido por 20 é 1, 100 dividido por 20 é 5, eu tenho 1/5 vezes 250 sobre 1. Numerador vezes numerador, 1 vezes 250, denominador vezes denominador, 5 vezes 1. 1 vezes 250 é 250, 1 vezes 5 é 5, 250 dividido por 5 é 50. Levantamos vários dados importantes, sabemos que são 50 homens, sabemos que na primeira série tem 32 homens e também sabemos que na terceira série são 50 alunos. A partir daí, vamos começar a preencher a nossa tabela. Primeira informação é uma informação que estava no enunciado. Na terceira série tem 10 alunos homens, beleza?
Então já vamos preencher ali a tabela com esses 10 alunos homens. Combinando com uma informação que nós encontramos, nós sabemos que entre, né, os homens e as mulheres são 10 alunos, mas uma determinada quantidade tem que resultar em 50. 10 mais 40 é 50, então serão 40 mulheres na terceira série do ensino médio. Uma outra informação é que seriam 32 homens na terceira série, já que é o que nós calculamos aqui, coloquei na tabela 32, e a partir daí eu posso lembrar que são 80 homens ao total. Se são 80 homens, eu posso fazer o seguinte: 32 mais 10, 42. Dos 80, né, que são homens, eu vou retirar 42, 80 menos 42, 38. Nós encontramos a quantidade, né, de homens que tem aqui no segunda série. Por quê? É importante encontrar essa informação. Aqui em cima no enunciado, fala sobre a segunda série, fala que, dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Sendo assim, se são 38 homens, serão 38 mulheres também. Aí fica faltando, pessoal, só a quantidade de mulheres na primeira série. Como que nós podemos descobrir essa quantidade? Nós podemos levar em consideração que eram 10 mais 40, 50 alunos aqui no terceiro ano, né? Na terceira série, 76 alunos na segunda série, e que se eu subtrair, né, somar e depois subtrair essa quantidade, eu consigo encontrar a quantidade total de alunos na primeira série. Como, por exemplo, 50 mais 76, 126 alunos aqui, ó, nessa parte da tabela. 250, que é a quantidade total de alunos, menos os 126, resta 124 alunos na primeira série. Se eu tenho 124 alunos na primeira série, desses 124 alunos, 32 são homens, 32 mais qual valor que vai resultar em 124? Eu faço a subtração. A diferença, né? A subtração encontra a diferença entre 124 e 32. 124 menos 32 é igual a 92. Isso significa que nós teremos 92 mulheres na primeira série. Beleza? Essa é a nossa tabela completa. É um exercício que demanda um pouco de paciência, interpretação, mas é um ótimo exercício, até porque, igual eu falei, o foco não é o cálculo das porcentagens. É lógico que você tem que saber, é importante saber fazer o cálculo, mas se caso não souber, utilize um instrumento que te ajude, uma calculadora, uma forma diferente, mas não deixe que isso te impeça de você raciocinar sobre a situação no geral, que era de interpretar a tabela e conseguir preenchê-la, beleza? Turma, na atividade 4, nos diz que em uma escola foi aplicado um teste de aptidão para um grupo de 100 alunos. O teste era composto de 5 questões objetivas, cada uma valendo um ponto. O gráfico indica, né, o resultado dessa avaliação considerando o número total de acertos de cada aluno. Com base nos dados apresentados no gráfico, pode-se afirmar que temos 4 afirmativas e nós temos que validá-las, porque vão ser 3 falsas e uma vai estar correta, mas mesmo que encontremos inicialmente já a afirmativa correta, vamos verificar todas as outras em prol do nosso aprendizado. A primeira nos diz que 20 alunos obtiveram nota maior que 4. Aí precisamos entender o gráfico. O gráfico ele é composto de duas colunas, uma coluna vertical, outra coluna horizontal, um eixo, né? Digamos assim, melhor, um eixo horizontal e um eixo vertical. Nesse eixo vertical representa o número de alunos, então aqui é 5 alunos, 10 alunos, 20, 30 e por aí vai. E aqui é o número de acertos, ok? Temos um rótulo em cada barra, é um gráfico de barras e essas barras estão na vertical. Quando nós temos essas barras na vertical, nós também costumamos chamar esse de gráfico de colunas e vamos pensar aqui, 20 alunos obtiveram nota maior ou igual a 4. Pessoal, aonde estão essas notas? Olha só, são essas duas colunas, nota 4 e nota 5. Nota maior ou igual a 4. Se eu já encontrei nota 4 e nota 5, eu preciso saber a quantidade.
Qual é a quantidade? 10 alunos tiraram nota 4 e 5 tiraram nota 5. Se são 100 alunos, pessoal, 15 alunos de um total de 100 obtiveram nota maior que 4. Essa afirmativa ela já não está correta. No item B, nos fala que 50% dos alunos realizaram o teste e obtiveram nota 3. Vamos lá na nota 3. Quantos alunos? 15. 15 alunos de um total de 100. 15 alunos de um total de 100 é o mesmo que 15 sobre 100, uma razão, né? Entre os alunos que tiraram essa nota e os alunos totais. 15 sobre 100 é o mesmo que 15%, ou seja, não é 50%. Beleza? Questão também não está correta. Na afirmativa não está correta. Já no C, no item C, na afirmativa C, fala que todo aluno acertou pelo menos uma questão. E aí precisamos verificar essa primeira coluna aqui, que é referente aos alunos que tiraram 0. Se você olhar ali, 15 alunos de um total de 100, né, 15% tiraram 0 acertos. Se teve 15 alunos que não acertaram nada, não podemos afirmar que todo aluno acertou pelo menos uma questão. Então essa também é uma questão falsa, deixando a última para ser a afirmativa correta, mas precisamos certificar que ela está correta. E ela nos diz que 30 alunos acertaram exatamente 2 questões. Vamos lá na onde, né, refere-se ao número, a nota e o número de acertos, ou seja, 2 acertos, quantidade de alunos, 30 alunos. Essa sim é a afirmativa correta. Questão bem tranquilinha, mas precisa entender o gráfico para poder respondê-la. Beleza? Turma, na atividade 5, nos diz que um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico, né, representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Aí, turma, precisamos interpretar o gráfico. Tem uma legenda que nos fala que essa linha na qual os quadradinhos, né, estão abertos, não estão preenchidos, representa a bactéria 1. Esses quadradinhos que estão preenchidos representam a bactéria 2. É um gráfico de linha, né, um gráfico poligonal. E temos o eixo vertical representando a quantidade de bactérias de 0 a 1.600. A escala está divididinha de 200 em 200, reparem, isso é importante. No eixo vertical, nós temos os dias da semana, de segunda a domingo, né? E o título, bactérias da espécie 1 e 2. São elementos importantes para que você possa fazer uma interpretação da melhor maneira de um gráfico. Agora, considerando o que nos foi pedido, que é para determinar o dia no qual a quantidade total foi máxima, nós precisamos somar a quantidade de bactérias 1 e bactérias 2 na segunda, que é 350 da bactéria 1, 1.250 da bactéria 2, 50 mais 50, 100. Então, nós nem vamos ficar assim, se apegando muito a essa questão do cálculo, turma, porque aí você faz da maneira que você achar melhor. Mentalmente, calculadora não importa. O objetivo nessa atividade não é calcular, e sim interpretar gráficos. Aqui, 350 mais 1.250, 1.600. Terça-feira, eram 800 bactérias, né, do tipo 1 e 1.100 bactérias do tipo 2, 1.900 bactérias ao total. Já na quarta-feira, eram 1.450 bactérias da espécie 1, 300 bactérias da espécie 2, 1.750 bactérias ao todo. Na quinta-feira, 650 bactérias da espécie 1, 850 bactérias da espécie 2, eram 1.500 bactérias ao total. Na sexta-feira, eram 300 bactérias da espécie 1, 1.400 bactérias da espécie 2, 1.700 ao total. E no sábado, 290 bactérias da espécie 1, 1.000 da espécie 2, 1.290 ao total. No domingo, o último dia desse gráfico, era
eram zero, né, nenhuma bactéria da espécie 1 e 1.350 bactérias da espécie 2. Analisando agora todas as quantidades totais, porque nos foi pedido aqui quantidade total de bactérias nesse ambiente. Foi máxima na terça-feira, né, pessoal? Porque na terça-feira eram 1.900 bactérias ao todo. Isso é um valor maior do que qualquer outro dia, ok? Turma, na atividade 6, nos diz que o polímero de PET, ou politeretalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. De acordo com os gráficos, determine a quantidade aproximada de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas. São dois gráficos, um representa a quantidade de uso finais, até o título nos ajuda a interpretar, beleza? O título cabeçalho, né? Porque o título pode ser PET reciclado em 2010 e aí tem um cabeçalho que acrescenta informações. Aqui é um gráfico de setor, famoso gráfico de pizza, porque cada fração, cada percentual corresponde a um setor circular, e esse setor circular em vermelho é o que representa toda a parte que tem como finalidade digamos assim, como tem finalidade as questões têxteis, né? E aí eu pego toda essa parte e preciso calcular quanto é 37,8% de 282 quilotoneladas, porque esse é o primeiro gráfico que determina que de todo o material reciclado, essa é a parte que vai ser destinada para essa categoria, beleza? Calculando, eu vou multiplicar 378 milésimos, 0,378, porque eu transformei a porcentagem em um número decimal, e multiplico por 282. Vamos realizar o cálculo da maneira mais tradicional mesmo. Eu tenho aqui 282 vezes 0,378. 8 vezes 2, 16. Essas 10 unidades, nosso sistema de numeração, você sempre lembra que formou 10 unidades em uma determinada ordem, você vai juntar e transformar para a ordem seguinte. 8 vezes 8, 64, com mais um, 65. E aí essas 60 unidades, né, são transformadas para a outra ordem aqui da frente. 8 vezes 2, 16, com mais 6, 22. Agora 7 vezes 2, 14, com mais um que estava aqui, porque eu peguei dos 14, deixei os 4, os 10 eu transformei, e aí eu não precisei escrever um novamente. Vou multiplicar agora 7 vezes 8, 56, com mais um, 57. E essas 50 unidades a gente vai transformar e colocar ela no outro número aqui para que possa ser somada após a multiplicação. 7 vezes 2, 14, com mais 5, 19. Beleza? Muita atenção, nunca antes da multiplicação, porque você converteu uma determinada unidade e passou para a ordem seguinte. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. 20 dessas unidades vão ser transformadas aqui. E aí nós multiplicamos primeiro 3 vezes 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais as duas, né, digamos assim, unidades que tinham sido convertidas, 8. Aí eu posso somar tudo. 6, 5 mais 4, 9. 2 mais 7, 9 mais 5, 15. 10 unidades eu passo ali para as unidades de milhar, agora já dá para saber mais ou menos, mesmo que depois ela vai mudar, porque nós vamos precisar colocar a vírgula. 1 mais 2, 3, com mais 9, 12, com mais 14, nós temos 16, novamente 10 unidades transformadas para a ordem seguinte. 1 mais 1, 2, com mais 8, 10. Aí precisamos definir onde fica a vírgula. Por quê? Aqui em cima, se vocês repararem, nós temos 3 casas decimais após a vírgula e aqui não tem nenhuma. Por isso, na hora de colocar a vírgula aqui embaixo, você conta 1, 2, 3 casas decimais e risca. A vírgula ficou enorme, né? Sem noção nenhuma, mas existe uma vírgula. E vamos apagar aqui, pessoal, para não confundir, tá? Deixa eu apagar rapidinho, pronto. Aqui tem nossa vírgula mais
pequenininha aqui, ok? Já com essa informação de que são 106 quilotoneladas referente aos produtos que vão ser destinados a essa finalidade têxtil, aí você vai considerar o outro gráfico, porque esse outro gráfico é como se você tivesse pegado esse pedaço em vermelho e feito um outro gráfico de setor referente a essa quantidade de 106 mil. Dentro dessa quantidade, 30% vai para tecidos e malhas, é o que a gente quer saber. Por isso que eu vou pegar o valor que nós encontramos e calcular 30% desse valor. Lembrando que eu posso calcular 30% de uma maneira diferente. Eu posso dividir por 10 esse 106, né? 106,596. Por quê? Eu vou encontrar quanto é 10% desse total. Eu encontrei que 10% é igual a 10,6596. Já que eu sei quanto é 10%, se eu multiplicar por 3, eu posso encontrar quanto é 30%. 6 vezes 3, 18. O 1, né? Vamos transformar essas 10 unidades em uma. Da aula seguinte, da esquerda, 6 vezes 9, 27, com mais 1, 28. De novo, o 20 a gente transforma. Aí temos 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. De novo, os 10 a gente transforma e deixa só o 17 aqui. 3 vezes 6, 18, com mais um que a gente já tinha transformado ali, 19. E transformamos os 10, deixamos só o 9. Aqui nós já começamos a entrar nas unidades, né? Aqui nesse caso, provavelmente vai manter as classes decimais, então aqui seriam as unidades. 3 vezes 0 é 0, com mais 1, uma unidade. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Teríamos 31, a vírgula ficaria aqui mesmo, tá, turma? Porque nós temos 4 casas decimais, você conta 1, 2, 3, 4 e determina o local da vírgula. Significa que 30% de 106,596 é 31,9788. Isso faz com que nós possamos afirmar que serão aproximadamente 32 quilotoneladas de produtos destinados a tecidos e malhas, beleza? Turma, na atividade 7, fala o seguinte: às vésperas das eleições, verificou-se que todos os 2.000 eleitores pesquisados tinham pelo menos 2 nomes em quem com certeza iriam votar. Nos 4 gráficos a seguir, o número de candidatos que cada eleitor já escolheu está indicado no eixo horizontal e cada carinha representa 100 eleitores. O gráfico que está de acordo com os dados da pesquisa é o de número. Aqui eu coloquei os gráficos bem pequenininho porque a gente vai tentar reproduzir esses gráficos. Lembrando que a informação mais importante é que cada carinha são 100 eleitores e são 2.000 ao total, e também que o eixo, né, horizontal, ele tem a quantidade de eleitores que cada pessoa decidiu votar. Então, se nós contássemos no primeiro exemplo, repara, coloquei até um contador aqui para a gente não precisar ficar contando um a um. São ali 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 eleitores. Isso logo no primeiro gráfico. Então, o primeiro gráfico é a resposta certa, porque ele tem 20 carinhas, e essas 20 carinhas, quando multiplicada por 100, vão resultar nos 2.000 eleitores. Para nós termos, né, certeza que o primeiro gráfico está correto, é preciso certificar que os outros vão ter algo em desacordo, beleza? Se pegarmos aqui os outros exemplos e fazer a mesma coisa, repara, pessoal, nesse segundo gráfico, o gráfico 2, 2 candidatos já tinham 600 pessoas que tinham 2 candidatos, 600 pessoas 3, 600 pessoas 4 e 600 pessoas 5. Se considerar que são 24, porque 6 vezes 4 é 24, 600 vezes 4 já dava 2.400, por isso não era esse gráfico. O terceiro gráfico, ele já tinha 300 pessoas para um candidato, 400 para 2 candidatos, e aí você já fazendo a conta aqui, veria que ele não daria as 2.000. Por quê? 300 mais 400, 700 mais 600 pessoas aqui, 1.300 pessoas,
mais 4, 1.700, mais 200, 1.900 pessoas. E, por último, o gráfico 4, ele não teria um total de 2.000 pessoas, porque são 300 pessoas com 2 candidatos, 400 pessoas com 3 candidatos, já dava 700 pessoas, com mais 500 pessoas com 4 candidatos, você já tinha 1.200 pessoas e, por final, 6 pessoas com 5 candidatos, daria 1.800 pessoas. Como avisei no primeiro exemplo, a resposta correta é a 1 mesmo. Beleza, turma?